Amigo, se ele é traidor, traidor é traidor, rapaz. Não tem essa. Ele não vai mudar para noite dia. E ele é marrento. Ele é marrento. Eu não gosto de treinador marrento. Eu acho que ele poderia falar poderia receber a proposta do Flamengo, aceitar a proposta do Flamengo, sair e ir embora. Agora, a partir do ponto que você fala que você vai embora porque você tem um problema fora do país, e aí o outro time, que é o Flamengo, oferece para trazer a família, para cuidar da sogra dele, isso aí o Corinthians também faria. E ele estava lá um ano no Corinthians, nem um ano no Corinthians, ele não estava um ano no Corinthians, mas ele estava lá fazendo o trabalho dele, os jogadores conhecem ele. Ele falou para os jogadores que ia embora porque ele estava com problema com a sogra, não tinha problema com o Corinthians, né? E aquilo que o Joel falou, o Joel sabe muito bem, o Joel foi jogador e treinador. Eu fui jogador, nunca fui treinador. Treinador que entrega jogador e entrevista, treinador que justifica uma derrota por um rendimento de algum jogador em campo, ele perde o elenco, ele perde a confiança, e os jogadores falam um com o outro, os jogadores são amigos, como o Joel falou, os jogadores do Flamengo sabem que o Vitor Pereira, durante o tempo que ele ficou lá, entregou jogadores em entrevistas. Nação, vamos ver o que vai acontecer. Essas são as notícias que estão repercutindo aí, né? O mercado da bola. Vitor Pereira, que já não é mais técnico do Corinthians, há poucos dias atrás, agora está sendo anunciado como novo técnico do Flamengo. Nós vamos aqui analisar e reagir à imprensa falando sobre essa contratação bombástica aí que fez a imprensa paulista pirar. Mas antes, nação, explode o dedo no like, se inscreva no canal e vai rapidinho nos comentários, deixe a sua opinião, porque sua opinião é muito importante aqui no nosso canal. Crédito desse vídeo eu deixo aqui ao canal ESPN Brasil, ao canal do Benja, ao canal da UOL Sports, link na descrição, e vamos agora para as notícias do Mengão de hoje. Amigo, se ele é traidor, traidor é traidor, rapaz. Não tem essa. Ele não vai mudar para noite dia. E ele é marrento. Ele é marrento. Eu não gosto de treinador marrento. Eu acho que ele poderia falar poderia receber a proposta do Flamengo, aceitar a proposta do Flamengo, sair e ir embora. Agora, a partir do ponto que você fala que você vai embora porque você tem um problema fora do país, e aí o outro time, que é o Flamengo, oferece para trazer a família, para cuidar da sogra dele, isso aí o Corinthians também faria. E ele estava lá um ano no Corinthians, nem um ano no Corinthians, ele não estava um ano no Corinthians, mas ele estava lá fazendo o trabalho dele, os jogadores conhecem ele. Ele falou para os jogadores que ia embora porque ele estava com problema com a sogra, não tinha problema com o Corinthians, né? E aquilo que o Joel falou, o Joel sabe muito bem, o Joel foi jogador e treinador. Eu fui jogador, nunca fui treinador. Treinador que entrega jogador e entrevista, treinador que justifica uma derrota por um rendimento de algum jogador em campo, ele perde o elenco, ele perde a confiança, e os jogadores falam um com o outro, os jogadores são amigos, como o Joel falou, os jogadores do Flamengo sabem que o Vitor Pereira, durante o tempo que ele ficou lá, entregou jogadores em entrevistas, e eu não acho legal, eu não acho mesmo. VP Judas, e aí beijo o Vitor Pereira. Ô gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Isso não se faz. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Quem me acompanha, sabe? Eu nunca gostei do trabalho do Vitor Pereira. E nunca entendi o amor que grande parte da torcida do Corinthians tinha com ele. O trabalho dele no Corinthians foi fraco. Eu falava isso desde o começo. Nos clássicos foi mal pra caramba. Dentro do elenco, Cássio, Fagner, os caras odiavam ele, ninguém mais tinha saco pro cara, jogo toda hora expulso. Agora, a última imagem que fica, que foi o segundo tempo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, que o Corinthians jogou bem. Mas o Corinthians jogou bem porque o Dorival, isso eu falei na época, tá gravado, o Dorival cagou tudo naquele time lá. Ele tirou a Arrascaeta, se não me engano ele tirou o Pedro, ele desmontou o Flamengo. E o Corinthians foi pra cima. O Vitor Pereira fez milagre com esse time do Corinthians. Que milagre fez o Vitor Pereira? O time não ganhou nada. E agora, no Flamengo pode ser diferente, porque ele tem um puto elenco na mão. Um baita de um elenco na mão. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul disparado. Então ele tem grande chance de fazer um trabalho muito bom. Agora, eu quero ver ele com as estrelas do grupo, com o Gabigol, porque ele, em termos de grupo de gestão, ele é péssimo. E você tá puto que ele saiu? Não, eu não tô puto. O que eu fico puto, cara, é pra que mentir, né? Cara, ele vai se despedir do Corinthians, ele fala o seguinte,
Olha, galera, obrigado, foi legal, um abraço, mas, pô, eu preciso ir embora, sabe? Quero seguir meu caminho em outro lugar. Ok, ele não é escravo, ele não está algemado, acorrentado dentro do Corinthians, ele tem todo o direito de sair. Agora, inventar história, mentiroso, olha, porque minha sogra, preciso ajudar minha sogra. Ajudar o quê? Semana passada, gente, se ele tivesse tão preocupado com a sogra, quando acabou o Campeonato Brasileiro, pegasse um avião e fosse lá ficar com ela, lá, se for em Portugal. Semana passada ele estava em Maresias, hoje ele está essa semana ele está na Bahia. Tá preocupado nada. Agora é mentiroso. É mentiroso. O Flamengo tem culpa nisso? Não. A partir do momento que o cara fala que não quer ficar mais no clube, e o Flamengo também não queria ficar com o Dorival, o Flamengo não quis ficar com o Dorival, não é por causa da seleção, não. Também ouvi dizer que ele pediu 1 milhão, o Dorival pediu 1,5 milhão de salário por mês, 1,5 milhão de salário por mês, e parece que o pessoal do Flamengo não estava muito contente com as atuações do Flamengo, mesmo com o Flamengo sendo campeão. Então o pessoal não gostou. E que, apesar de ele ser um cara gente finíssima, o Dorival é gente fina pra caramba. Ele não tinha muito, como se fala, um termo, deixa eu ver, muita... Ei, caramba, me sumiu o termo, assim, porque ele era muito maleável com o elenco, entendeu? Então, jogador queria folga, dava folga, chega assim, chega assado, tal, que ele era um cara muito legal, vai. Que ele não tinha tanta... E parece que isso incomodava um pouco a diretoria. Então o Flamengo, na minha opinião, não tem culpa nenhuma. O cara vai lá, avisa que não tá. Agora, de novo, eu só acho que não precisa mentir, né? Não precisa mentir, não precisa ser escroto assim, né? Pra quê? Qual o problema de falar a verdade? Qual o problema de falar, olha galera, obrigado, acabou meu contrato, ele é de 1 ano, e eu vou embora. Ele deu uma entrevista dizendo assim, eu queria estar no Liverpool, mas não consigo, estou aqui. Já teria mandado ele embora lá. Na outra ele falou que tinha dinheiro pra caramba na conta, que não precisava daquilo. Também teria mandado embora. Agora, o amor do Duílio por ele, um amor, no dia que o Duílio anunciou que ele não ia ser mais o treinador, parece que o Duílio estava anunciando que o Corinthians ia fechar as portas. Então, tô chorando não, ele que seja feliz lá no Flamengo, e tudo bem, cara, ele vai ter o melhor elenco da América do Sul na mão, ele vai ter que fazer esse time jogar bola. Não, o Vitor Pereira não é mercenário, cara, alguém falando aí, o Vitor Pereira não é mercenário, o Vitor Pereira é mentiroso, é diferente. Boa tarde, foi o grande babado da tarde, né? Isso. Em meio à Copa do Mundo, o mercado, mais do que o mercado de técnicos está muito agitado, porque também respinga no Dorival. Ou será que foi o Dorival que respingou no Vitor Pereira? O futuro dirá. É isso, a gente vai falar disso. Eugênio Leal, boa tarde pra você também. Dorival saindo, Vitor Pereira chegando, e que incômodo no Corinthians, hein? Muito incômodo, porque a questão toda é: quando é que Flamengo e Vitor Pereira começaram a conversar? Fica no ar a pergunta. Pois é, tinha questão pessoal, tinha tanta coisa envolvida que parece que agora vai ser um imbróglio também. Pois é, Luciano, boa tarde pra você, Eugênio, Celso, amigo e amiga fã de esporte. Eu acho que no final o que a gente vai falar muito não só das mudanças, mas da condução desse processo. Pois é, condução desse processo parecia que tinha uma questão pessoal e por isso ele não permaneceria aqui no Brasil. Mas parece que ele vai ficar e agora o clube será o Flamengo. A história de Vitor Pereira e sua passagem pelo Brasil. Copa do Mundo rolando, vitória brasileira, mas o mercado do futebol nacional, e esse continua a todo vapor. Os protagonistas da vez são os clubes mais populares do país. Do lado alvinegro, Corinthians e Vitor Pereira tiveram altos e baixos durante todo o ano. Vitor tem um problema. Muito se falou também que ele tem clubes para ir, tem propostas. Não tem nada disso. Ele tem a questão familiar dele para resolver, é uma decisão da vida. Mas, quando o assunto era a renovação de contrato, Vitor Pereira tinha um empecilho. Tenho que ver muito bem o que é que vai acontecer, como é que estará a minha situação familiar, não é? Que é importante, pessoal, não é? A minha vida pessoal.
e depois então tomarei decisões se o Corinthians estiver interessado em conversar comigo a esse respeito. O interesse, claro, sou bem tratado no clube, a minha sogra não pode ser deslocada de Portugal para aqui, não pode mudar o ambiente dela, tem um problema de saúde e é impossível. Não teve jeito. Fim de temporada, fim da intensa relação de VP e Corinthians. Do lado rubro-negro, festa. Conquista do Tri da Libertadores, o tetra da Copa do Brasil. Tudo parecia muito bem encaminhado para 2023. Diretoria, técnico e torcida felizes. Tudo certo. O Dorival quer ficar, o Flamengo queria que ele ficasse. Tinha um monte de situação, de conversa fiada, que se não tivesse os títulos talvez não ficasse. Mas eu e o Dorival a gente sempre conversou. Tem coisas que a gente não externa para o público. Mas da parte do Flamengo, posso garantir a vocês que nós estamos felicíssimos com o trabalho dele. Ele é muito merecedor disso, fez um trabalho excelente ao longo desse ano, reconhecido por todos. Mas na noite da última sexta-feira, uma bomba estourou. O jornal Record de Portugal afirmou que Vitor Pereira e Flamengo, sim, VP e Flamengo estão negociando. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Quero deixar aqui um agradecimento de coração a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube que fizeram do nosso dia a dia um dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade. Do dia para a noite, o cenário mudou e Corinthians e Flamengo se encontram mais uma vez em 2022. Só que dessa vez, fora dos gramados. Aí, e essa novela, hein? Olha só. Será que essa troca seria uma boa para o Flamengo? Lembrando que, inclusive, o Dorival ganhou títulos importantes nessa temporada. Vamos lá para os números. Para o Dorival, 43 jogos, o Vitor Pereira, 64. Já vitórias, empates e derrotas, a gente tem um aproveitamento aí um pouquinho diferente. Para o Dorival, 66,7% contra 51,6%. Gols marcados, fica quase igual ali. Gols sofridos, é claro que o Vitor Pereira acabou sofrendo um pouquinho mais com 57 contra 35 aí do Dorival. E também vale lembrar que o Dorival venceu o Vitor Pereira na Libertadores e também na Copa do Brasil. Números na tela e agora entra essa discussão. Na verdade, eu vou replicar essa pergunta, porque quando a gente fala de um técnico como o técnico Dorival, que chega e ganha 2 títulos, mas tinha aquela história, não, mas ele chegou para ficar só até o final do ano mesmo, era esse combinado. Mas o trabalho evoluiu, foi um trabalho bom, teve títulos, conseguiu alcançar os seus objetivos. Seria uma boa para o Flamengo, professor? Mais que títulos, né? Luciano Dorival recuperou muita coisa no Flamengo. Recuperou o jeito do time jogar, tinha um bom ambiente com os jogadores e ele fala em respeito no vídeo dele. Eu acho que foi tudo o que faltou da parte do Flamengo para com ele e da parte do Vitor Pereira para o Corinthians. Porque agora desmascarou-se a chamada mentirinha, né? Ele deu uma desculpa envolvendo a sogra. O Corinthians não é a casa da sogra, dá para entrar aí nas suas piadinhas. O Corinthians não é a casa da sogra, meu caro VP. Então ficou essa situação chata para todo mundo. Seria melhor, com mais transparência, que o Vitor Pereira fosse embora e não desse maiores detalhes do porquê. Hoje ele não precisaria estar explicando, não precisaria fazer aquela falsa jura de amor dizendo que não treinaria mais outro clube no Brasil. Um técnico profissional não pode falar isso. Ele é um profissional. As propostas vão aparecer 11 dias depois, como aconteceu, ou mais dias, cedo ou tarde, elas iriam aparecer. Então teve aquela primeira falha ética. E a segunda falha ética é o caso do Flamengo, como o Flamengo conduziu essa questão com o Dorival. A gente já viu muita coisa no país, inclusive o Corinthians, que hoje é vítima, certa vez trouxe de volta o Carille, todo mundo sabia, e o Jair Ventura ainda ficava ali dando treino, coitado. Ninguém merece isso, né? Ninguém merece ser tratado como um zumbi no exercício da sua profissão. Pois é, se tivesse saído de uma outra maneira, sem falar tanto, talvez não tivesse esse sentimento, esse ressentimento aí com a torcida corintiana, né? Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um apanhado aí do que já falou o Vitor Pereira nessa passagem pelo Corinthians. Ele continuou com o contrato até o final do ano e a gente depois debate em cima disso, porque afinal foram com essas palavras que talvez ele decepcionou a torcida do Corinthians. Tem que ver muito bem o que é que vai acontecer, como é que estará a minha situação familiar, não é? Que é importante, pessoal, não é? A minha vida pessoal. A minha sogra não pode ser deslocada de Portugal para aqui, não pode mudar o ambiente dela, tem um problema de saúde. Portanto, tem muito a ver com uma questão pessoal, que eu tenho que equacionar muito bem, não é? Na minha vida, porque a vida não é só futebol.
Mas pronto, estamos a conversar sobre isso. Da questão familiar, que para mim é fundamental, não é? É fundamental. Eu não posso deixar mal a minha família para ser eu feliz, não é? Para ser eu feliz não posso deixar a família para trás, não? Portanto, tem que haver uma... Eu tenho que sentir, se eu ficar cá, eu tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, me perdoem todos, mas não posso, não vou sentir bem se eles não estiverem bem, não é? E a situação não é uma coisa simples, é uma coisa pesada. A minha vontade é ficar. Agora, eu tenho que decidir isso no timing, e o timing não é o timing dos jornalistas. Isso é que vocês têm que entender. Não é o timing dos jornalistas, não é o timing do torcedor, não é o timing, não é. O Vitor tem um problema. Muito se falou também que ele tem clubes para ir, tem propostas. Não tem nada disso. Ele tem a questão familiar dele para resolver, é uma decisão da vida. Tá aí o que falou o Vitor Pereira, né? Aqui na internet a galera participa aqui, ó. O Gabriel Reis e o Oscar Reis estão assistindo com a gente aqui, falando que nunca perdoaremos esse mentiroso, mas o Timão é muito maior que esse tal de VP. Eugênio, a torcida corintiana tá chateada, talvez com razão, porque a gente viu o cara aí falando, colocando a culpa numa questão pessoal, era a sogra que tava mal, tinha que resolver lá em Portugal, e vai ficar. Tem duas coisas aí. A primeira é a seguinte, como eu falei aqui, vai ficar para sempre na cabeça de todo mundo, que está preocupado com a situação, é claro, a dúvida. Quando é que o Flamengo contactou o Vitor Pereira pela primeira vez? Ele já tinha definido se ia ou não ficar no Corinthians? Será que foi antes de setembro que é aquela primeira fala dele? Não sei. Não sabemos. Não, assim, na minha cabeça, não pode ter sido tão cedo, né? Antes do final da temporada. Mas assim, acabou o último jogo ali, ele já anuncia que não fica, né? Ali já tinha havido pelo menos alguma sondagem. Ô, Vitor, estamos interessados aí, você não vai ficar mesmo no Corinthians? Vamos conversar? Não sei. Hoje pela manhã, eu ouvi aqui no Sport Center, né, da manhã, a apuração do Rafael Marques. Segundo ele, essa negociação, essa conversa começou há 10 dias. E vem acontecendo, inclusive Vitor Pereira e o Marcos Braz estão hospedados no mesmo resort da Bahia, nesse momento, com suas respectivas famílias. E eles têm conversado. E que, nessas conversas, eles chegaram a um ponto comum em relação ao problema familiar do Vitor Pereira. Eu não sei se já havia, repito, alguma conversa, aquela sondagem, tô interessado, hein? Tô de olho, tal, depois a gente pode conversar. Depois daquele jogo da Copa do Brasil, falou assim, olha... gostei, hein? Bom jogo, hein? Bom jogo aí, garoto. Não sei. A informação do Rafael Marques é que isso vem acontecendo há 10 dias. E que pode ter acontecido também o seguinte, olha, Vitor Pereira tem um problema lá com a sogra e tal, ele falou ali, minha sogra tem plano de saúde, o Flamengo pode ter acenado, a gente paga o plano de saúde para ela ficar aqui no Brasil. Traga a sua sogra, seu cachorro, seu papagaio, os netos, traz todo mundo para cá, a gente coloca aqui perto do Flamengo, você está em contato com eles, um home care, não sei qual é o problema da sogra dele, de saúde, mas toda a assistência necessária para que ela tenha o melhor tratamento aqui no Brasil. O Flamengo pode ter oferecido isso a ele, não sei, e aí passa por cima desse problema. Não sei se o Corinthians teve essa oportunidade de pensar nisso ou não, ou se o Vitor Pereira nem deu ao Corinthians essa chance, a gente não sabe dos bastidores da história. Mas que fica muito chato, fica. Por outro lado, ele é um profissional, está livre no mercado. Estando livre no mercado, qualquer clube pode fazer a proposta. Com certeza. Vamos dar um pulo lá no espn.com.br, vamos dar aquela clicada, porque também tem outro lado. Tem o lado do Dorival Júnior nessa história toda, nesse imbróglio que envolve Corinthians e também envolve o Flamengo. Tá aí para você na tela, fã de esportes. Então essa matéria aí, ó, falando um pouquinho a respeito dessas conversas depois desse vazamento aí do interesse rubro-negro em Vitor Pereira. Acabou então essa relação do Dorival com o Flamengo, né? E a gente coloca para você aí os detalhes de tudo que envolve isso. Você encontra lá no espn.com.br, toda essa saída, inclusive aquele vídeo do Dorival, a gente também coloca lá no espn.com.br para você saber o que falou o Dorival na sua saída aí, citando respeito, citando inclusive que a questão financeira não estava envolvida, que ele estava interessado em realmente ali demonstrar todo o interesse em ficar no clube e que nem a questão financeira era interessante. Olha só,
Muitas trocas, técnicos do Flamengo durante a gestão do Landim. A gente começa aí com o período do Abel, lá em 2019, que foi um período muito marcante, com a quebra ali de paradigmas. Quando a chegada uma situação semelhante, Luciano. O Abel não é mandado embora pelo Flamengo, ele pede demissão porque tem a informação de que o Flamengo já conversava com o Jorge Jesus. Então é quase uma reincidência na história aí. É isso que aconteceu. Jorge Jesus, aí a gente teve o Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, aí o Paulo Souza e o Dorival fechando o seu ciclo agora em novembro de 2023. Jesus, o único que saiu porque quis. Abel e Dorival não foram demitidos, mas foram forçados a isso. Basicamente ou não. Isso, né? e essa relação com o Dorival é injusto. Foi sujo, se é que a gente pode dizer assim. Ô, Dom, o que você acha? Então, acho que a situação, para mim, como eu falei no começo do programa, é da condução. Dorival e Vitor têm contratos até o final do ano. Da perspectiva profissional, as pessoas podem identificar. Eu acho que o Dorival fez um trabalho excelente, mas o Flamengo tem o direito de pensar. Eu acredito que o meu time vai render mais com o Vitor Pereira a partir do próximo ano. Pensando na questão de mercado. O Flamengo tem direito de pensar dessa forma, da mesma forma que o Vitor Pereira tem direito de falar, olha, meu contrato com o Corinthians se encerra, aparece a oportunidade do Flamengo e ele escolhe. O fato de acontecer essas escolhas, para mim, eu lido muito bem com elas, acho que está tudo bem. O problema é quando o Vitor fala que não assumiria nenhum clube, e isso ele disse até a ESPN logo depois, no momento que a situação familiar. Então, assim, acaba sendo dessa forma. O Flamengo, o Landim, logo depois do título da Copa do Brasil, tem a fala dele, depende do Dorival a renovação. Então você deveria ter sido mais evasivo. Você não bancar simplesmente uma renovação que não veio acontecer porque você surgiu o interesse do outro técnico. Então, assim, eu acho injusta a forma como o Flamengo conduziu o processo. Eu não trocaria, eu manteria o Dorival pensando no trabalho que deu certo, o entendimento com os jogadores. Mas o Flamengo tem o direito de achar que pode escolher outro técnico. Então, para mim, a decisão do Vitor Pereira de sair do Corinthians e eventualmente ir para o Flamengo e do Flamengo não renovar com o Dorival, elas são legítimas. Me incomoda a forma como foi tomada. Especialmente porque o Flamengo negociava com o Dorival a renovação do contrato. Exatamente. Estava mantendo conversas, reuniões, ajustes. Isso estava sendo tratado com eles, reunião com o Marcos Braz, ou seja, sugeriu ao Dorival que ele seria o técnico escolhido para ficar no Flamengo. E, de repente, está em paralelo conversando com o Vitor Pereira. Isso foi o que irritou ele. Porque é até antiético, porque se você está conversando, talvez está aberto a outros, você não tem mais propostas de renovação com o seu clube, você se abre a outros parceiros. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, meu caro Luciano, nem no futebol, nem na vida, se é que você me entende. Sim. Mas tem que ter um mínimo de transparência. E mesmo essa renovação do Dorival, ela se arrastou de um jeito muito estranho para ser a negociação com um técnico campeão da América e da Copa do Brasil. Não foi normal isso. Já dava sinais de que alguma coisa incomodava o Flamengo lá. Ou a grife, que o Dorival nunca foi, ou o desempenho também nessa final direta com o Vitor Pereira, mas não só, envolvendo o Campeonato Brasileiro, envolvendo uma série de coisas, aquele sonho de consumo do Jorge Jesus, do futebol de 2019, talvez tudo isso tenha vindo à tona. E aí eu tenho uma pulga atrás da orelha. O grande mérito do Vitor Pereira no Corinthians não foi necessariamente entregar um jogo vistoso, um jogo fluido. A gente sabe de todos os problemas que ele teve, mas as grandes conquistas que ele obteve, e aí eu estou falando da classificação dentro da Bomboneira, e contra o Flamengo, uma final de Copa do Brasil decente até os pênaltis, essas grandes conquistas não passaram pelo futebol fluido que o Flamengo procura. Esse futebol, eu acho que estava mais forte na mão do Dorival. Então, você perguntou se foi suja essa troca. Eu, antes de suja, colocaria pouco inteligente. Eu acho que não era momento. É isso daí, nação. Então, aí é a opinião da imprensa paulista aí, que pirou aí, falando dessa contratação do Flamengo, que está prestes de ser oficializada. Já tem detalhes aí desse contrato entre Flamengo e Vitor Pereira, e nós vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Mas eu gostaria que você, torcedor do Flamengo, opinasse aqui embaixo, porque nós sabemos que o Flamengo tem um início de ano bem interessante, que seria a Recopa Sul-Americana. O Flamengo vai disputar o título da Supercopa do Brasil e também do Mundial de Clubes, que para o Flamengo é um título importantíssimo. Então, o Flamengo não pode errar nessa mudança, nessa reviravolta que está acontecendo.
O Flamengo não pode errar, porque, por exemplo, uma mudança de técnico, uma coisa seria o Dorival sair para a seleção brasileira, o clima seria outro. Agora, outra coisa é o Dorival sair como aconteceu agora. Claro, a gente tem que pensar também pelo lado do Flamengo. Imagine só, chega janeiro, Dorival Júnior tem que sair para a seleção brasileira. O Flamengo iria ter que correr atrás de outro técnico. Então pode ser que o Flamengo, o pensamento do Flamengo é antecipar já essa possível saída e renovar com um técnico que vai ficar uma temporada inteira com o Flamengo, né? Então pode ser que o Flamengo tenha acertado nesse momento. O que a imprensa está questionando é que Vitor Pereira havia saído do Corinthians, deixou o Corinthians e falou que não renovaria com nenhum outro clube, não assinaria com nenhum outro clube, porque ele precisava tratar de um caso familiar, mas acabou assinando com o Flamengo. Então deixa aí a sua opinião nos comentários, deixa o seu like no vídeo e assim que a gente tiver mais informações a gente traz para vocês. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal. Então é isso daí, nos vemos no próximo vídeo.